Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse aqui é o canal do Penal. Hoje vamos falar sobre o uso de algemas, como é que funciona isso no Brasil. Mas antes, se tu não é membro, te inscreve aí, deixa tua curtida, deixa teu comentário e lembra, eu sempre respondo. Se eu não respondi, é porque não apareceu para mim por algum motivo, tá? Que o YouTube tem essas coisas que às vezes o comentário não vem pra gente mais. Se deixar comentário, eu sempre respondo. Bom, pessoal, é o seguinte, uso de algema. No Brasil, o uso de algema não está regulamentado no Código de Processo Penal. Tá? Não há uma regulamentação específica no Código de Processo Penal para qualquer situação de uso de algema. Na verdade, essa regulamentação consta na Lei de Execuções Penais, lá no seu artigo 199 da LEP, lá atrás, né? Só que ele remete para onde? Para um decreto federal. Então a LEP diz assim, o uso de algemas será regulamentado por decreto federal. Apesar da LEP ser de 1984, esse decreto regulamentador só veio quando? Em 2016. Então o decreto demorou aí muito tempo para aparecer e para regulamentar a questão do uso de algemas. Nesse meio tempo, entre a LEP e o decreto, aconteceu um fato interessante. Chegou ao Supremo Tribunal Federal uma questão que debatia o uso de algemas em um tribunal do júri por parte de um sujeito que estava preso e que ficou algemado no julgamento. A discussão girava em torno de se aquilo influenciaria ou não os jurados a condenar o sujeito para achar que ele era perigoso. Desse julgamento, acabou que o Supremo decidiu criar uma súmula vinculante, porque não havia lei que regulamentasse, então nesse vácuo legislativo, o Supremo, então, usando um pouco do seu ativismo judicial tão criticado, acabou criando uma súmula vinculante para regulamentar o uso de algema. E o texto dessa súmula é muito parecido com o decreto de 2016. A diferença é que a súmula traz punição para o não cumprimento das suas hipóteses, enquanto o decreto, nesse ponto, ele silencia. Portanto, hoje, pode-se dizer que a regulamentação das algemas ela é feita mais pela súmula do que pelo decreto, justamente porque há um preceito lá, né, que traz consequências pelo seu não respeito. Então, como é que funciona o uso de algema no Brasil? Regra, não se usa algema. Essa é a ideia. Então a ideia é que os presos não devem ser algemados, porque a súmula fala então que para que eu possa usar algema, eu preciso justificar essa excepcionalidade por escrito. Então tem que dizer por que eu estou utilizando a algema por escrito. E por que isso? Para que possa haver posteriormente um controle judicial desse uso da algema. Por isso a ideia de ser por escrito. E quais são as hipóteses que justificam eu poder utilizar a algema? Hipótese número 1, receio de fuga. É absolutamente evidente. Então, se eu tenho medo que o sujeito vá fugir, eu vou algemá-lo. Segundo, o sujeito que reage à prisão. Então, se eu estou reagindo à prisão, é evidente que eu posso algemar o sujeito, não é assim? E risco à integridade física do próprio preso ou de terceiro. Então, essas são as hipóteses que estão na súmula, que são repetidas no decreto e que possibilitam, então, a utilização das algemas. Bom, então, eu utilizei a algema, justifiquei por escrito, está tudo certo. Agora, se eu não justifico por escrito, qual é a consequência? O que diz a súmula, a não justificativa ou a utilização das algemas fora das hipóteses previstas implicam em, número 1, um detalhe importante que eu esqueci de falar, um detalhe importante. Essa vedação das algemas, ela vale tanto para o ato da prisão, então para prender o sujeito, como também para as audiências. Então, em uma audiência, via de regra, também o sujeito preso deve ficar sem as suas algemas. Essa é a ideia que está na súmula. E aí, quais são as consequências de utilizar a algema fora das hipóteses ou não justificar isso por escrito? Consequência número 1, nulidade da prisão, então o sujeito vai ser posto em liberdade, e ou do ato processual. Então, se na audiência ele ficou algemado, eu vou anular aquela audiência. Consequência número 2, a possibilidade de responsabilidade civil e criminal do agente, ou seja, da pessoa que determinou o uso do agente que algemou e também da autoridade que determinou o uso de algema ou a manutenção dela, por exemplo, na audiência. Situação número 3, a possibilidade de responsabilidade civil do Estado, né, por ato dos seus agentes. Então a súmula prevê as hipóteses de utilização, como é que eu faço para usar e também o sancionamento, vamos dizer assim, por descumprir essas regras. Bom, além disso, gente, há hoje um dispositivo do Código de Processo Penal que estipula que mulheres que estão grávidas, né, que estão, em trabalho de parto, não podem ser algemadas.
Era uma prática infelizmente comum, que se algemavam presas que iam ter filhos, né, no trabalho de parto, que é um completo absurdo. Então hoje elas não serão algemadas, porque está lá no artigo 292 do CPP essa proibição. E também há uma proibição expressa no tribunal do júri de que o preso também não deve ficar algemado, claro, salvo nessas hipóteses que a súmula aí estipula. Certo, pessoal? Então a regra é: não se usa algema. Quer usar algema, tem que ser naquelas hipóteses: receio de fuga, integridade física do próprio preso ou de terceiro, ou resistência à prisão. E tem que fazer o quê? Justificar por escrito, sob pena de nulidade da prisão ou do ato processual, responsabilidade civil ou criminal do agente e até responsabilidade do Estado por ato, por ato dos seus agentes. Tá certo? Qualquer dúvida, deixa teu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.